Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui comigo, essa oportunidade que a gente tem de conversar sobre a vida, de expor ideias com o fim de acrescentar, né? De nos tornarmos mais fortes, mais capazes de viver a vida, de enfrentar os desafios que estão aí, os desafios da evolução que estão para todos nós, né? Uma coisa que eu percebo cada dia mais, que eu acredito, que eu vivencio e vejo as pessoas vivenciando, é que a vida não poupa ninguém, né? Ela está aqui me estimulando a ser forte, ela está aqui estimulando você a ser forte, e todos à sua volta estão no exercício, né? Nesse estímulo da força interior. A vida vai exigir da gente força, quer a gente queira ou não, quer a gente aceite, esteja preparado para a vida ou não, a vida vai exigir que sejamos fortes. Então, se a gente puder ser forte a partir da consciência de quem nós somos, né, do autoconhecimento, do conhecimento das leis da vida, do conhecimento da dinâmica da existência, quanto mais a gente puder se aprofundar nisso, mas na realidade, não na ilusão e na fantasia, melhor vai ser para a gente. Melhores serão os processos dentro dessa existência que é eterna. E eu puxei aí um tema que foi bastante polêmico, né? Claro, gente, falar de relacionamentos, falar de vida afetiva é mexer no dodói do povo, né? E é difícil mesmo ouvir certas coisas. Tem gente que não está preparado para ouvir certas coisas, tem gente que não quer ouvir certas coisas. E tem gente que não acredita, não está afim, tem uma opinião diferente, o que é uma coisa completamente normal e aceitável aqui, tá? Você pode discordar de mim sempre que você desejar. Mas é o seguinte, eu falo por experiência própria. Eu tive um amigo na minha vida há muitos anos, há mais de 15 anos. E esse amigo era um pastor de uma igreja que eu frequentava, né? Quem me conhece que sabe que eu já fui da igreja evangélica, já fui líder de louvor, quase me transformei em pastor. E esse amigo, ele era muito duro comigo às vezes, sabe? Ele me dava assim, alguns sermões, chamava a minha atenção com muito mais dureza que eu chamo a atenção de vocês aqui. Era bem imperativo, sabe, o jeito dele falar. E apesar daquilo doer muito em mim, doía, tinha vezes que eu chorava no canto, assim, sabe? Mas hoje não, naquela época mesmo, dias depois, eu voltava lá e agradecia, dizia, pastor, muito obrigado por ter me falado isso, por ter me acordado. Sabe, gente, e até hoje eu sou grato por tê-lo conhecido, porque às vezes você precisa ouvir certas coisas. E para você crescer, você precisa aprender a ouvir aquilo que você não gosta. Você precisa encarar um discurso que te machuca. Não porque o discurso te machuca, porque o que eu falo aqui não é ofensivo, né? Vocês sabem. Eu estou julgando ideia, e pega quem quer, né? Mas quando machuca, e se o discurso não é ofensivo, é porque dói alguma coisa na gente. É porque incomoda alguma coisa na gente que precisa encarar uma realidade de repente. E geralmente são regiões nossas que estão sofrendo. E é difícil. Eu sei, eu passei, estou te falando aqui que eu passei por isso. Algumas coisas que eu ouvi eram horríveis, eram extremamente dolorosas para mim. Mas eu precisei ouvir essas coisas para crescer. E foi graças a ouvir muitas coisas que eu não gostava de ouvir, que não eram agradáveis, é que eu cresci. Então a minha missão aqui, junto a vocês, é acordar vocês para a vida. Acordar vocês para a realidade da vida, das coisas. Eu poderia sentar aqui com vocês e ficar falando um monte de coisa para adoçar vocês. Mas se eu adoçar a consciência de vocês, eu não vou sacudir vocês para a realidade das coisas, porque a vida não vai adoçar ninguém. A vida não adoça as coisas para mim, assim como não adoça as coisas para você. Então, quanto mais a gente puder colocar os pezinhos no chão, encarar a realidade das coisas como elas são, peitar as situações com maturidade, melhor a gente se sai na vida, tá? Mas o que eu estou dizendo aqui, essa proposta, é de despertar a sua consciência
através desse choque de realidade muitas vezes. Mas, obviamente, você é livre para acreditar no que você quiser, você é livre para ter o ponto de vista que você quiser, contanto que você saiba que as suas crenças estão criando a vida que você vive. E se algum dia você estiver insatisfeito, realmente insatisfeito, querendo mudar de vida, aí a vida está de portas abertas para você abraçar novas ideias, né? A gente pode mudar quando bem entender, de opinião, de crença, de postura. Vamos seguir aqui para o nosso assunto, que hoje eu vou falar de almas gêmeas. As pessoas já me pediram para falar sobre esse tema e eu acho que eu já até pincelei sobre ele em alguma palestra, só não me lembro qual, porque são realmente muitos estudos que nós temos disponíveis aqui, mas eu não vou me aprofundar tanto, porque senão vai virar um palestrão, mas acho que vai dar para a gente conversar bastante aqui de forma proveitosa. De onde que se originou essa história de alma gêmea? Quando começou isso, gente? O mito foi criado por Platão, quando ele escreveu o livro O Banquete. Nesse livro, um tal de Aristófanes conta uma história que é bem interessante da mitologia grega, onde cita lá, nesse contexto, que os seres humanos tinham 2 cabeças, 4 braços e 4 pernas. Portanto, eles eram extremamente ágeis, dotados, de uma capacidade dobrada, e eles queriam enfrentar os deuses. Eles se uniram para enfrentar os deuses. E Zeus, para dispersar o povo da guerra, para vencer a guerra, criou uma estratégia, que foi partir esses seres humanos ao meio. Sendo assim, eles ficariam tão desesperados em se conectar de novo com a outra metade, que se esqueceriam da guerra, que se esqueceriam do seu poder. Anulariam o seu poder para concentrar toda a atenção em encontrar essa dita metade, essa famosa metade da laranja. E eu acredito que esse conto aqui, que essa mitologia, ela vai de encontro a muitas verdades que a gente precisa descamar e encarar nesse sentido. O que a espiritualidade tem a revelar a respeito? Gente, vamos voltar lá na criação do universo. Deus criou as centelhas, todas as centelhas, se subdividiu-se. Quem leu o livro da MT sabe dessa parte, que é bem interessante. E cada uma dessas centelhas possui uma identidade própria. Tá? Existe a centelha e essa coisa que envolve a centelha, que é a identidade própria dela. Cada uma dessas identidades possui Yin e Yang. Nós vamos ter um estudo mais aprofundado sobre Yin e Yang. Quando eu falo Yin e Yang, eu não estou dizendo homem e mulher. A gente já falou que são polaridades energéticas. Deus é Yin e Yang, é masculino e feminino. É próton e elétron. São polaridades energéticas, não tem nada a ver com gênero. Pelo amor de Deus. Tá? Quer dizer que eu sou homem, que eu sou Yang, você que é mulher é Yin. Não. Você, assim como eu, possui Yin e Yang. Obviamente, a proporção da atuação de cada um desses polos varia de pessoa para pessoa. Há pessoas que têm o Yang mais forte do que o Yin. Há pessoas que têm um Yin mais forte do que o Yang. O ideal é que os dois sejam equilibrados. Mas isso aqui é papo para um outro dia, tá bom? Sendo assim, eu sou a centelha mais a identidade individual que me compõe, que me constrói como ser eterno no universo, como espírito. Eu tenho Yin e tenho Yang. Logo, partindo desta compreensão, eu não sou metade. Eu sou inteiro. Mas, no decorrer da vida, da existência, das experiências, nas múltiplas reencarnações, eu vou trocando experiências com vários espíritos, com incontáveis outros espíritos. Vamos supor que você está aí vivendo na família tal. Você já pode ter vivido aí umas 100 reencarnações, gente, não tem jeito. Isso aqui é papo para quem acredita em reencarnação, tá? Porque aí eu tenho que explicar o que é alma gêmea no conceito da espiritualidade. Então, eu respeito você, se não acredita em reencarnação, mas para que vocês entendam aqui, eu preciso abrir
essa compreensão, abrir a consciência da existência de outras vidas, tá? Você vai convivendo com várias pessoas e no decorrer dessas experiências é natural que você vai se tornando afim de um determinado espírito ou de vários espíritos. E no decorrer das muitas experiências reencarnatórias, você cria laços muito profundos com alguns espíritos, de modo que vocês se tornam bastante semelhantes. É a lei da atração. Os semelhantes se atraem e há semelhanças superficiais, há semelhanças de nível médio e há semelhanças de um nível extremo. Existem espíritos que realmente são muito afins. O que é isso? Possuem tantas afinidades, já viveram tantas vidas juntos, compartilham de tantos propósitos semelhantes, que eles se unem para compartilhar a jornada kármica por um determinado tempo, porque a vida é eterna, né? Então eles renascem, nascem, reencarnam e voltam para o plano espiritual. Eles funcionam muito bem juntos por causa dessa afinidade. Aqui na Terra, no seu contexto de vida, não tem aquele seu amigo, aquela pessoa da sua família de repente, ou o seu namorado, ou seu marido, que você tem uma ligação tão forte com aquela pessoa, né, que passou anos, vocês já brigaram, já enfrentaram tantas situações, mas vocês continuam com aquele laço forte. Eu tenho certeza que você tem uma pessoa assim na sua vida, ou já teve alguém assim com quem você compartilhou uma relação muito íntima, muito profunda. Aqui, nesta existência, que é tão curta, que é tão passageira, já é possível você estabelecer essa conexão tão forte com uma pessoa. Você imagina as múltiplas existências, né? Você nasce aqui, você tem aquela sua amiga que você gosta muito, aí daqui a 100, 200 anos, vocês reencarnam juntas de novo e convivem e crescem. E o que acontece? Quando dois ou mais espíritos possuem afinidades muito grandes entre eles, a espiritualidade ela vai dando força para aquela relação, né? Porque em time que está ganhando não se mexe. Se dois espíritos, por exemplo, funcionam muito bem juntos, a vida vai deixando os dois trabalhando, porque um está evoluindo o outro muito aceleradamente. Às vezes, um evolui muito mais quando está com o outro do que evolui sozinho. Então, se a união daquelas pessoas está sendo benéfica, né? Se aquela evolução está acontecendo no amor, tá, gente? Na luz, no crescimento, entre aspas, se está dando certo, é como se Deus falasse assim, não, vamos deixar os dois juntos. Não estou falando de relações aqui que a gente fica quebrando um pau, querendo matar o outro dentro de casa. Isso aí é karma, isso é outra coisa. Né? As almas amigas, elas compartilham o Dharma. É uma outra história. Não quer dizer que não tenham resgates pessoais, não quer dizer que também não tenham suas causas. Tem suas causas. Mas a relação desses dois seres funciona de uma forma tão perfeita, tão bonita, né? Eles dão tão certo juntos que cria um campo entre os dois extremamente positivo, favorável para a evolução de ambos. E o que acontece na maioria das vezes é que a união daquelas duas pessoas, daqueles dois espíritos, promove um bem muito grande. Né? Normalmente eles estão envolvidos em projetos, trabalham juntos e edificam, constroem coisas juntos e fazem coisas maravilhosas. Mas essa sintonia energética entre dois espíritos não se limita a apenas aquele outro espírito. Você pode ter várias almas amigas. Gente, o universo é imenso, é infinito. Seria muito pequeno, né, da nossa parte limitar as relações profundas de alma a duas pessoas, simplesmente. Nós temos bilhões e bilhões de galáxias só neste universo observável. Em todas as vidas que você viveu, será que você realmente construiu uma relação tão íntima, tão profunda e harmônica apenas com um espírito? É possível que seja assim? É possível, mas é bastante provável que não, que você tenha construído laços com muitos outros espíritos, laços extremamente fortes que ligam vocês, independente do tempo da reencarnação. Existem muitas almas amigas que nascem juntas e fazem um trabalho maravilhoso num planeta onde reencarnaram. E há almas amigas que umas ficam do lado de lá
e outras vêm para o lado de cá e ficam se ajudando, sabe? Um fica apoiando o outro, um fica sendo guia do outro. Só que eu quero que vocês entendam o seguinte, esse conceito não é de duas pessoas que se completam. Não é de dois espíritos que quando se fundem se tornam um só. Não, isso é a ideia lá de Platão. Para entender o amor, ele foi, divagando aí e acabou que criou um mito na cabeça das pessoas. E hoje o povo não é feliz, gente, porque não tem a metade da laranja, a tampa da panela, como dizem, né? Na espiritualidade é diferente. Todos nós somos inteiros. Eu e Deus somos um. É o que Cristo falou. É o que Atena falou e é o que todos os grandes espíritos falam. Ninguém veio falar que não, você e o fulano são um. Não, você junto com o fulano, vocês serão uma só carne. Daqui a pouco eu vou falar disso. Tá? Já pediram para eu falar desse versículo. Não, todo ascensionado vem e fala o quê? Você e Deus são um. Ninguém fala que existe outro pedaço meu por aí. Todo grande espírito fala que eu só me torno um com Deus. Ego, mas mais centelha. Pronto, nós temos um ser crístico, ascensionado. O conceito de alma gêmea do mundo é o seguinte, eu preciso do outro para me completar. Olha a responsabilidade que eu estou colocando numa outra pessoa. Por melhor que ela seja, por mais interessante que o outro seja, por mais incrível que seja a relação com uma outra pessoa, ninguém pode nos completar. Se eu não souber ser inteiro em mim, eu não vou conseguir ser inteiro com uma outra pessoa. Eu vou me condicionar ao outro. E o que a gente sempre fala que é o seguinte, seja inteiro em você justamente para que você possa vivenciar uma relação maravilhosa como você deseja. Aí o povo entende tudo errado, né? Entende que falar que ter posse de si e se bancar é não, eu não quero ninguém, não preciso de ninguém, eu me torno uma pessoa igual um pequeno príncipe. Gente, eu acho que precisa um pouco de interpretação e maturidade aí. O fato de eu ser mais eu não quer dizer que eu não vá me relacionar com as pessoas, não quer dizer que eu não vou viver histórias com outras pessoas e que eu não vá, de repente, ter uma relação extremamente maravilhosa com alguém. Só que ninguém completa ninguém. Porque uma relação que prospera, que dá frutos, que é excelente, que é extremamente positiva e duradoura, é uma relação entre duas pessoas inteiras. Se eu estiver com meu yin e com meu yang equilibrado e me unir a uma outra pessoa numa relação amorosa com o yin e yang equilibrado, isso só vai dar prosperidade. Agora, um outro mito. Almas amigas não são necessariamente homem, mulher, mulher e mulher, homem numa relação afetiva sexual. Almas amigas nascem como amigos, nascem como irmãos, nascem como pai e filho, nascem como mestre e discípulo. Não há limites. Nós aqui na Terra é que temos essa visão do amor, como amor mais íntimo, quando uma pessoa se une a outra numa relação afetiva sexual. Porque na nossa compreensão, essa é a coisa que mais conecta uma pessoa a outra. Só que relações temporárias não são suficientemente capazes de expressar o sentimento que existe entre duas almas amigas. Porque quando você sai do planeta, a relação afetiva sexual acabou. O que fica? O amor. Então, se fica o amor, e se isso que se vive na Terra é passageiro, logo, almas amigas estão muito além desse tipo de relação. Não quer dizer que elas não possam experienciar uma reencarnação dessa forma. Obviamente que podem. Mas o sentimento que existe entre elas é muito maior do que essa configuração humana de amor. Pode ser mãe e filho. Aliás, que é amor mais gigante do que esse, do que de um pai e de uma mãe que realmente se entrega de alma e de corpo por um filho. Para mim, esse é o amor mais lindo que existe nesse mundo. Então, se eu pudesse enquadrar o amor de duas almas amigas em algo que fosse desse mundo, certamente seria da mãe, o amor de mãe com filho ou de pai com filho.
Ou de grandes amigos, né? Porque tem grandes amigos que se amam realmente mais até do que pessoas de família. Gente, eu vivo isso na minha própria vida, né? Só que construíram todas essas ideias. Lembra da historinha lá da mitologia, né? Que Zeus cortou as pessoas justamente para que elas ficassem se procurando e abandonassem a crença, o foco no poder que elas têm. Olha para você ver a tirada que tem aí para nós. Não é justamente o que acontece hoje? A estratégia não é criar em nós uma crença de que eu sou metade? Porque enquanto eu me vejo como metade, enquanto eu acredito que preciso de alguém para me completar, eu não vou tomar posse do meu poder. Inclusive, até para criar uma relação legal com uma outra pessoa. Porque enquanto eu acho que eu sou metade, eu não assumo a inteireza, a completude que é o meu espírito em Deus. Logo, eu não tomo posse da minha força. Então, uma estratégia dos negativos que cola muito bem. Porque as pessoas ficam usando toda a sua força, procurando essa bendita alma gêmea, né? E enquanto não encontram, elas não são felizes. Enquanto não acham, elas não são felizes, porque elas se baseiam em relações que prosperam. Tipo, pessoas que são casadas, né, de muitos anos, às vezes ficam 50, 60, 70 anos casadas. Aí fala, nossa, fulana é a alma gêmea da fulana, só por causa do tempo e não focam na qualidade. Aí elas ficam querendo encontrar a mesma coisa, porque elas, né, interpretam a durabilidade de uma relação como sendo uma relação de almas gêmeas, mas isso é tudo interpretação da nossa mente. Quem disse que uma pessoa que vive 50, 60, 70 anos casada é alma gêmea? Você sabe o que aquelas duas pessoas passam? Às vezes elas são apegadas, às vezes elas estão numa baita zona de conforto, mas não tem coragem de se afastar da outra porque já se acostumaram. Às vezes até gosta, às vezes tem uma relação bacana, mas não é isso tudo que você acha, não. Que você está de fora, que você está vendo, não é. Só quem sabe quem está vivendo aquilo que está lá. Então, gente, vamos parar de classificar. Amor entre almas amigas vai muito além de tempo, de relações, de definições meramente humanas. Assim como fizeram com Jesus e Maria Madalena, né? As pessoas pintaram naqueles dois um típico casalzinho perfeito de novela. E não foi nada daquilo. Não tem nada a ver, gente, por exemplo, Jesus ter sentido uma atração sexual por Maria Madalena e ela por ele, porque ambos estavam na condição de seres humanos. Eu não estou dizendo que isso não aconteceu, tá? Só estou tentando passar para você que o que ligava aqueles dois espíritos ia muito, vai muito além deste tipo de relação humana. Aquela foi apenas uma maneira que os dois, né, encontraram, os dois espíritos, encontraram de se aproximar. Mas o laço verdadeiro que os classifica como almas amigas não tem nada a ver com o tipo de envolvimento que tiveram, mas com os laços que os uniam. Isso sim classifica uma pessoa alma amiga de outra. Então, às vezes você fica pensando que sua alma gêmea tem que ser sua namorada, seu marido, a sua esposa. Não, pode ser sua amiga, pode ser seu filho, pode ser sua mãe. Entendeu, gente? Vamos sair um pouco dessa caixinha limitadora que é essa crença aí humana, nesse amor humano limitado, perecível. Porque, como eu estava dizendo no versículo, já me pediram para falar disso, que Jesus fala lá em Marcos 10, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e então serão uma só carne. Gente, eu já falei isso e volto a repetir. É extremamente perigoso pegar um versículo fora do contexto e tentar interpretá-lo fora do contexto. Você pode dar a explicação que você quiser para ele. Entendeu? Então, o interessante é você ler o contexto. Neste capítulo, Jesus estava debatendo com outras pessoas acerca das leis de Moisés, do Pentateuco, dos primeiros 5 livros da Bíblia. Né? Ele estava discutindo sobre adultério. Então, ele estava tomando como referência as leis de Moisés, estava discutindo dentro das leis, respeitando a crença daquelas pessoas daquela época.
De modo nenhum Jesus quis estabelecer uma lei falando isso, gente. Então vamos ler tudo para a gente não ler pedaços e sair tirando conclusões precipitadas. Até porque, em outro momento, nos próprios evangelhos, Jesus fala que na vida eterna, os filhos de Deus não se casam e nem se dão em casamento. E aí? Então significa que essas relações afetivas sexuais são apenas a terra. Não tem nada a ver com o que acontece lá em cima. Se os filhos de Deus na vida eterna não se casam e não se dão em casamento, então tem lógica eu achar que almas amigas são pessoas ligadas afetivamente, no sentido relação afetiva sexual? Não tem, gente. O problema é que isso já foi para dentro da espiritualidade. Isso é tão forte que transformaram a espiritualidade num bando de casaizinhos perfeitos. Primeiro, que eu já vou bater de frente com um paradigma seríssimo aqui, que os espíritos de luz são todos, a maioria, 90%, 95%, dentro da beleza padrão da Matrix. São europeus, tá? Narizinho fininho, olho claro, lourinho, tudo aquela coisa mais branquinha. Os homens são todas versões masculinas da Xuxa e pouca gente repara isso. Olha os modelos sociais estabelecidos dentro da espiritualidade, entre aspas. Tá? Eles pegam lá os mestres ascensionados, dão a eles uma forma europeia e cada mestre tem a sua chama gêmea. Você já percebeu que, olha outro preconceito aí, é tudo homem e mulher. O homem mais alto, como uma amiga estava falando comigo outro dia, o machismo aí. O homem sempre mais alto na figura, para mostrar que ele é superior. A mulher mais baixa do lado dele. O típico casalzinho da família tradicional. Homem e mulher. Você já viu, em algum site, algum blog, colocarem lá 2 mestres ascensionados, 2 homens? Um complemento divino do outro? Um chama gêmeo do outro? 2 mulheres? Por que não tem? Por que as chamas gêmeas só são homem e mulher? A figura masculina e a feminina? Por causa de Yin e Yang? Não, não é. Porque Yin e Yang estão dentro de todo ser, independente do gênero. Então, eles não só são europeus, como o homem é sempre mais alto que a mulher, e são apenas casais heterossexuais. Conta outra, O amor não se limita a esse padrãozinho Matrix de ser. Por isso que eu não acredito nessa bobajada mais. Então enfiaram toda essa historinha na cabeça das pessoas. Aí quando elas olham para os mestres ascensionados, para os espíritos superiores, e cada um está lá com seu parzinho, pronto, é tudo que eles precisam para enfiar na cabeça do ser humano, que ele também precisa daquele parzinho. Só que, muita gente não corresponde ao padrão divino. Então, as pessoas são erradas? É isso? O amor existe uma definição única e específica para ele? É sempre o homem mais alto que a mulher? São sempre europeus? São sempre mulher e homem? 2 homens não podem se amar? A mulher não pode ser mais alta do que o homem? Gente, vamos observar esse tipo de estupidez. E me perdoa a expressão de babaquice, de pessoas pintando essa fantasia, iludindo pessoas e traumatizando outras. E afastando-as do que? Do que eu sempre falo com vocês. Do real. Do que ninguém quer ver. Daquilo que todo mundo foge. Ou que a maioria das pessoas foge. Mas é a única coisa que liberta. É encarar o real. Só que partindo para o real, a gente percebe o quê? Quanto mais o espírito evolui, quanto mais ele se ilumina, menos ele tem interesse por essas coisas. Por essas relações afetivas sexuais. Não quer dizer que ele não vai viver. Pelo amor de Deus, vocês entendem o que eu estou querendo dizer aqui. Não quer dizer que ele não vai viver isso, que ele não pode criar uma relação legal com outra pessoa, não tem nada disso. Só que o interesse fomentado pela necessidade, pela carência, pelo apego, pela dependência, isso vai acabando. A única coisa que um espírito quer é a unificação com o Criador. Então, quanto mais ele consegue isso, mais ele quer isso, e mais ele vai se afastando de ficar se conectando demais com os outros.
Uma coisa é compartilhar, uma coisa é experimentar, experienciar, viver, curtir, desfrutar. Outra coisa é ficar se conectando nos outros. É ficar se encontrando nos outros, se completando nos outros. Não, espírito de luz não fica preocupado com isso, não. Então, se você quer encontrar sua alma amiga, suas almas amigas, seja através de amizade, de namoro, no seu tipo de relação que vocês vão vivenciar, o segredo é o que eu sempre falo e o que sempre choca vocês. É estar completo em si mesmo. Porque enquanto você depender do outro, você está vibrando falta. E justamente se você quiser viver uma relação legal com uma pessoa, você não vai ter magnetismo para co-criar isso enquanto você for uma pessoa dependente. Não vai, porque o seu magnetismo é negativo. Amor é liberdade, é permissão, é crescimento. O amor abre, abre, expande, vivifica, transforma, renova, cria. O amor que criou a vida, né? Ele que cria a vida. Se você está na carência, no apego, na dependência, você está fechado. Você está negativo, você está no medo. Medo de ficar sozinho, medo de não conseguir, medo de não atrair, sentindo o quê? Um sentimento ruim, algo ruim que te faz sofrer. Se o amor vai te fazer feliz, criatura, tem lógica você achar que vai atrair o que vai te fazer feliz, sentindo o que te faz sofrer? Então, as chances de você ter relações maravilhosas, inclusive encontrar almas amigas nessa experiência ou na próxima, não sei, as chances de você vivenciar isso, sendo uma pessoa madura, com posse de si, se bancando, se amando em primeiro lugar, não é só se amar, é se amar em primeiro lugar. Se você fizer isso, as chances são muito maiores. Mas aí, se você não quiser nada disso, se quiser continuar sofrendo, achando que assim você vai encontrar seu amor, é um problema seu, né? Mas eu tô aqui te orientando mesmo assim. Porque amor, gente, amor é uma coisa espontânea, ninguém programa. Não tem como, não. Daqui a 1 ano eu vou conhecer um cara que vai... Daqui a 2 anos eu vou casar com a mulher dos meus sonhos. Não, gente. Amor é uma coisa que você veste, que você sente, que você vibra, que você acredita, que você trabalha em você, que você vivencia em você primeiro. Porque é o que está em mim... Não, eu vou ter que desenhar. Não é possível. É o que está em mim que vai. E chama o que está lá de volta. Agora, se eu não tenho em mim, vou chamar o quê? Você está entendendo a lógica da coisa? E outra coisa, que eu preciso abrir seus olhos aqui para a gente fechar. Você precisa entender a realidade do mundo. De novo, Vinícius volta com a palavra da vez, a realidade, né? O real das coisas. Esse é um mundo de pessoas que a maioria pensa em beber, comer, transar, balada, sexo, trabalho, etc. e tal. Quem se espiritualiza está saindo da média. Está se tornando um grupinho pequeno no meio dessa multidão de gado. Então precisa ter paciência. Você está trabalhando com a minoria. Né? As chances de quem está na média se relacionar um com o outro são enormes. Porque por proporção é maior. Agora, as chances dos iluminados ou daqueles que estão se iluminando de se relacionarem é menor, porque é menos pessoas. Você está entendendo? Então precisa ter paciência, precisa descansar no universo, descansar em Deus, vibrar, emanar e soltar. Esquece isso e vai viver sua vida. Não adianta tentar pressionar, por isso que eu falo para você, quanto mais posse você tiver, mais relaxado você fica com isso, porque a dependência, além de te afastar do que você quer, só vai te fazer sofrer. Quer encontrar uma alma amiga? Alguém que realmente vai viver com você uma história fantástica? Então seja na sua vida o máximo que você conseguir. Um dia de cada vez. Não vai se obrigando também a... Né? Não, um dia de cada vez. Vai se melhorando. Vai se trabalhando. Vai sendo uma melhor companhia para você, justamente para que você possa ser uma boa companhia para outra pessoa. Se você gostou dessa aula sobre alma gêmea, dá sua curtida, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e não se esqueça de seguir os passos que estão abaixo aqui desse podcast, para que realmente você tenha certeza de que vai receber todos os nossos conteúdos assim que forem lançados. A gente se encontra num próximo vídeo. Luz e bênção e até lá.